Quando se fala em atração, muitos homens ainda acreditam que tudo se resume à aparência, dinheiro ou status. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores das relações. Uma energia masculina silenciosa, difícil de explicar, mas fácil de sentir. É exatamente essa energia que muitas mulheres procuram, e que quase nenhum homem desenvolve de verdade. Essa energia não está no que você diz, mas no que você transmite. Ela aparece na forma como você lida com pressão, rejeição, silêncio e incerteza. Está presente na sua postura emocional, na sua calma, na sua capacidade de permanecer inteiro mesmo quando nada está garantido. E por mais que não seja ensinada abertamente, ela é percebida instantaneamente. O problema é que a maioria dos homens foi condicionada a confundir energia masculina com agressividade, controle ou validação externa. Foram ensinados a provar valor o tempo todo, em vez de simplesmente sustentá-lo. Isso cria relações desgastantes, jogos emocionais e uma constante sensação de esforço sem retorno. Neste vídeo, você vai entender qual é essa energia que gera respeito, segurança e atração profunda. Não como uma técnica superficial, mas como uma construção interna. Verdades que podem incomodar no início, mas que libertam quando compreendidas. Porque quando essa energia está presente, as relações deixam de ser uma batalha, e passam a ser uma consequência natural de quem você se tornou. O erro de confundir energia com dominância. Depois de entender que a energia masculina é sentida e não declarada, é preciso desmontar um dos maiores equívocos sobre masculinidade: a ideia de que ser masculino é ser dominante. Muitos homens acreditam que precisam impor presença, elevar a voz, controlar situações ou demonstrar poder o tempo todo. Mas isso não é energia masculina, é insegurança disfarçada. A verdadeira energia masculina não tenta ocupar espaço à força. Ela simplesmente ocupa. Um homem centrado não precisa provar que é forte, porque a força já está implícita na sua postura. Já o homem que busca dominar reage a tudo, entra em disputas desnecessárias e transforma cada interação em um teste de ego. Esse erro nasce de um condicionamento social profundo. Desde cedo, muitos homens aprendem que precisam se impor para serem respeitados. O problema é que imposição gera resistência, não atração. Mulheres não se conectam com quem tenta controlá-las, mas com quem transmite segurança emocional. Dominância é barulho. Energia masculina é silêncio firme. Uma presença tranquila, que não se abala com pequenas tensões, comunica muito mais poder do que qualquer atitude agressiva. Quando o homem entende isso, ele para de competir e começa a se posicionar. E esse posicionamento não depende de ninguém ao redor. Ele vem de dentro. É justamente essa base interna que sustenta o próximo pilar da energia masculina, algo ainda mais raro e ainda mais perceptível: a segurança que não precisa ser explicada. Segurança interna. A base da energia masculina. Quando o homem deixa de tentar dominar, sobra espaço para algo muito mais poderoso: a segurança interna. Essa segurança não nasce de conquistas externas, mas da capacidade de permanecer estável independentemente do que acontece ao redor. É ela que sustenta a energia masculina de forma silenciosa e constante. Homens seguros não reagem a tudo. Eles observam antes de agir. Não se apressam para agradar, não se justificam em excesso e não entram em disputas emocionais desnecessárias. Essa tranquilidade não é frieza, é autocontrole. E esse autocontrole é percebido sem esforço por quem está perto. A segurança interna se manifesta nos pequenos momentos. Na forma como o homem lida com um não. No modo como reage ao silêncio. Na ausência de ansiedade quando algo não sai como esperado. Enquanto muitos se desestabilizam buscando validação, o homem seguro permanece centrado. É justamente essa estabilidade que gera atração. Porque ela comunica previsibilidade emocional e maturidade. A mulher sente que pode relaxar, que não precisa se proteger o tempo todo. Ela sente que há alguém firme ali. Sem essa base, nenhuma outra característica sustenta a energia masculina por muito tempo. Aparência passa, status oscila, palavras se esvaziam. Mas a segurança interna permanece. E quando ela está presente, o próximo elemento surge de forma natural: o controle emocional que não reprime, mas organiza o que se sente. Autocontrole emocional e estabilidade.
Quando a segurança interna está presente, o próximo passo acontece quase naturalmente: o autocontrole emocional. E aqui é importante desfazer outro mal-entendido comum. Autocontrole não é reprimir emoções nem fingir que nada afeta você. É sentir, compreender e ainda assim escolher como agir. Homens emocionalmente estáveis não explodem diante de frustrações nem se fecham por orgulho. Eles reconhecem o que sentem, mas não permitem que isso governe suas atitudes. Essa capacidade cria um ambiente de previsibilidade emocional, algo profundamente valorizado nas relações. A mulher percebe rapidamente quando está diante de alguém instável. Mudanças bruscas de humor, reações exageradas e necessidade constante de reafirmação geram alerta interno. Já o homem equilibrado transmite calma mesmo em situações desconfortáveis. Ele não precisa vencer discussões para se sentir inteiro. Essa estabilidade não nasce do acaso. Ela vem do hábito de observar a própria mente, de não se identificar com cada emoção passageira. Enquanto muitos homens vivem no impulso, o homem com autocontrole age a partir da consciência. E isso cria um contraste poderoso. Em um mundo de reações imediatas, quem mantém o centro se destaca sem esforço. A energia masculina se fortalece exatamente aí, na capacidade de sustentar presença sem perder o controle. Quando essa estabilidade se consolida, surge algo ainda mais raro: a presença que não depende da aprovação de ninguém. E é isso que vamos explorar a seguir. Presença sem necessidade de aprovação. Quando o autocontrole emocional se torna consistente, algo muda na forma como o homem se posiciona no mundo. Ele para de buscar aprovação. Não porque se tornou arrogante, mas porque deixou de depender do olhar do outro para validar quem ele é. Essa é uma das expressões mais claras da energia masculina madura. A maioria dos homens ajusta comportamento, opinião e atitude para ser aceito. Diz o que agrada, evita conflitos a qualquer custo e mede cada palavra com medo de perder espaço. O problema é que essa postura comunica insegurança. E insegurança não gera atração, gera dúvida. O homem que não busca aprovação mantém presença. Ele escuta, mas não se molda. Considera, mas não se anula. Sua postura é firme sem ser rígida, aberta sem ser carente. Isso cria respeito imediato, porque há coerência entre o que ele sente, pensa e faz. Essa presença é sentida no silêncio, no olhar, na forma como ele ocupa um ambiente sem tentar impressionar. Não há pressa em ser aceito, porque ele já se aceita. E essa autossuficiência emocional é rara. Quando a mulher percebe que não precisa validar, conduzir ou reafirmar esse homem, algo relaxa dentro dela. Surge confiança. E essa confiança abre espaço para um tipo de conexão mais profunda, que não nasce da necessidade, mas da escolha. A partir daí, a comunicação deixa de ser verbal e passa a ser energética. Silêncio, postura e comunicação não verbal. Quando a necessidade de aprovação desaparece, o homem passa a se comunicar de outra forma. Ele fala menos, mas transmite mais. A energia masculina se manifesta com força no silêncio bem sustentado, na postura tranquila e na coerência entre corpo e intenção. Antes mesmo de qualquer palavra, a mensagem já foi entregue. A comunicação não verbal revela o que o discurso tenta esconder. Um homem seguro não gesticula em excesso, não se explica demais e não apressa respostas. Seu corpo está relaxado, o olhar é firme, o tom é estável. Tudo isso comunica confiança sem esforço. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. Ele cria espaço. Espaço para que o outro sinta, observe e perceba. Enquanto muitos homens falam para preencher inseguranças, o homem centrado permite pausas. E essas pausas geram impacto emocional. Falar pouco não significa ser distante. Significa ser intencional. Cada palavra carrega peso porque não é lançada por ansiedade. A mulher sente quando está diante de alguém que não precisa se afirmar a todo instante. Essa comunicação silenciosa cria magnetismo. Ela não tenta convencer, não busca reação imediata. Ela apenas é. E exatamente por isso, desperta curiosidade e respeito. Mas para sustentar esse silêncio com autenticidade, existe um elemento indispensável: direção interna. Sem propósito, o silêncio vira vazio. Com propósito,
ele se transforma em presença. E é isso que vamos entender no próximo capítulo. Propósito próprio e direção de vida. O silêncio só tem força quando existe algo sustentando por trás. E esse algo é o propósito. Um homem com direção clara não gira em torno de pessoas, relações ou validação externa. Ele tem um caminho. E essa direção organiza sua energia, suas escolhas e sua presença. Propósito não é apenas trabalho ou ambição financeira. É saber por que você levanta todos os dias. É ter algo que exige disciplina, constância e responsabilidade. Quando um homem vive assim, suas relações deixam de ser o centro da vida e passam a ser parte dela. Essa postura é profundamente atraente porque comunica estabilidade e visão de longo prazo. A mulher sente que não precisa carregar emocionalmente esse homem, nem ser sua fonte principal de sentido. Ele já tem estrutura interna. Homens sem propósito costumam se perder em relações. Tornam-se dependentes, ansiosos e reativos. Já o homem com direção mantém equilíbrio mesmo diante de conflitos emocionais, porque sua identidade não está em jogo a cada interação. O propósito também traz seletividade. O homem passa a escolher melhor onde investe energia, tempo e emoção. Ele não se dispersa tentando agradar a todos. Isso gera respeito e admiração. Quando existe direção, a energia masculina se torna sólida. Mas para que essa solidez não vire rigidez, há um último pilar essencial: a independência emocional. E é isso que sustenta tudo o que foi construído até aqui. Independência emocional e autossuficiência. Quando o homem tem propósito, o próximo passo é inevitável: a independência emocional. Não se trata de não se importar, mas de não depender emocionalmente do outro para se sentir inteiro. Essa diferença muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Homens emocionalmente dependentes vivem em estado de alerta. Precisam de respostas, confirmações e sinais constantes para se sentirem seguros. Já o homem autossuficiente se conecta por escolha, não por necessidade. Ele quer estar ali, mas não precisa estar. Essa postura é sentida de forma imediata. A mulher percebe quando um homem não tenta preencher vazios internos através dela. Isso gera alívio emocional. Ela não se sente responsável pelo equilíbrio dele, nem pressionada a sustentar a relação sozinha. A independência emocional permite proximidade sem apego excessivo. Permite intimidade sem perda de identidade. O homem continua sendo ele mesmo, mesmo envolvido emocionalmente. E isso cria um espaço saudável onde a atração cresce, em vez de sufocar. Ser autossuficiente não significa fechar o coração. Significa não colocar o próprio valor nas mãos do outro. É saber que a conexão é importante, mas não define quem você é. Quando essa independência está presente, a energia masculina se consolida de verdade. Mas ainda resta entender por que tão poucos homens chegam a esse nível, e o que os impede de desenvolver essa força silenciosa. É isso que o próximo capítulo revela. Porque quase nenhum homem desenvolve essa energia. Mesmo entendendo todos esses pilares, a maioria dos homens não consegue sustentá-los no dia a dia. O motivo principal não é falta de capacidade, mas de condicionamento. Desde cedo, muitos aprendem a buscar validação externa, aprovação social e recompensas rápidas. Poucos são ensinados a construir força interna. A sociedade incentiva respostas imediatas, exposição constante e comparação contínua. Isso enfraquece o autocontrole, dilui o propósito e cria dependência emocional. Em vez de desenvolver presença, o homem é empurrado para performance. Em vez de segurança interna, busca reconhecimento. Outro bloqueio comum é o medo. Medo de rejeição, de solidão, de não ser suficiente. Esses medos fazem o homem abrir mão da própria energia para manter conexões frágeis. Ele prefere agradar a sustentar posição. E cada concessão feita por medo afasta um pouco mais a energia masculina verdadeira. Há também o conforto da validação fácil. Curtidas, respostas rápidas, atenção imediata. Tudo isso cria uma ilusão de conexão, mas enfraquece a capacidade de sustentar silêncio, espera e presença. A energia masculina exige paciência, algo raro hoje. Desenvolver essa energia exige confronto interno,
disciplina emocional e escolhas conscientes. Não é um caminho popular, mas é um caminho transformador. E quando um homem percorre esse caminho, algo muda profundamente na forma como ele se relaciona, e é isso que veremos a seguir. Como essa energia muda completamente as relações. Quando a energia masculina está consolidada, as relações deixam de ser um campo de esforço constante. O homem não precisa convencer, insistir ou se adaptar excessivamente. As interações fluem com mais naturalidade, porque ele se apresenta inteiro desde o início. As mulheres passam a responder de forma diferente. Há mais abertura, mais respeito e menos jogos emocionais. Isso não acontece porque ele mudou técnicas, mas porque sua presença comunica segurança e estabilidade. A atração surge como resposta, não como algo forçado. Conflitos, quando aparecem, são tratados com maturidade. Não há necessidade de vencer discussões ou provar valor. O homem escuta, posiciona-se e mantém coerência. Isso reduz desgaste emocional e fortalece o vínculo. Outro ponto importante é a inversão de dinâmica. Em vez de correr atrás de conexão, ele passa a ser escolhido. Não por escassez, mas por consistência. Pessoas se sentem naturalmente atraídas por quem tem direção, equilíbrio e independência emocional. Essa energia também filtra relações. O homem deixa de aceitar vínculos que drenam sua paz. Ele escolhe qualidade em vez de quantidade. E isso eleva o nível de tudo ao redor. Quando essa transformação acontece, o relacionamento deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma consequência do homem que você se tornou. Resta apenas fechar esse ciclo com clareza, e é isso que a conclusão vai fazer. A energia que não se finge, se constrói. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a energia masculina que as mulheres procuram não está em frases prontas, atitudes ensaiadas ou jogos emocionais. Ela nasce de dentro. É construída com segurança interna, autocontrole emocional, propósito, independência e presença real. Não é algo que se ativa quando convém, é algo que se sustenta todos os dias. Homens que desenvolvem essa energia não tentam impressionar. Eles não correm atrás de validação nem vivem reagindo ao comportamento do outro. Eles permanecem inteiros, mesmo diante do silêncio, da rejeição ou da incerteza. E essa postura muda tudo. Muda a forma como são vistos, respeitados e escolhidos. O ponto central é entender que essa energia não serve apenas para atrair alguém. Ela serve para organizar a própria vida. Relações se tornam mais leves, decisões mais claras e conflitos menos desgastantes. O homem deixa de viver em função do medo de perder e passa a viver a partir da consciência de quem ele é. Poucos homens chegam a esse nível porque poucos aceitam o trabalho interno que ele exige. Mas aqueles que aceitam não voltam atrás. Eles não se tornam frios, tornam-se firmes. Não se afastam do mundo, tornam-se presentes de verdade. Reflita sobre qual energia você tem sustentado até hoje. Se este conteúdo fez sentido, compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros homens a despertarem para uma masculinidade mais consciente, sólida e verdadeira. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.